Fala aí, rapaziada, Jet Motos aí na área, né? Eu tenho visto aí, né, no YouTube, muita gente divulgando vídeos sobre o consumo náutico, né? Consumo de motores de polpas e motores centro-rabeta também. Só que o que é que acontece? A galera tá, 100% dos vídeos que eu vi, a galera tá atribuindo o consumo de combustível ao km rodado, o que é extremamente errado, né? Primeiro, que na náutica não utiliza essa unidade de medida, km, e sim nós ou milhas, né? Tanto a náutica e a aviação, que utilizam praticamente o mesmo padrão de navegação, utiliza milhas ou náutica, né? km é para veículos terrestres e não na náutica. Mas bom, o intuito do vídeo não é para falar sobre isso aí, né? Até porque eu resolvi fazer esse vídeo para não só ficar criticando, como apresentar também a forma correta de fazer a medição de consumo, caso você queira realizar uma viagem, né, sair de ponto A ao ponto B e saber a quantidade de combustível que você deve colocar na sua embarcação, para não levar peso extra, né? Porque muita gente sai de um lugar, de ponto A para ponto B, e esse lugar é bem pertinho, e o pessoal com medo acaba enchendo o tanque de combustível. E aí vai levar um peso extra, né? O barco vai consumir mais, porque está mais pesado, né? Mas então, eu fiz aqui minha colinha aqui, né? São os dados do meu motor, da minha lancha, da minha embarcação, e os dados também da distância de uma viagem que eu vou realizar, né? Então isso aqui é um exemplo, só um exemplo, né? Então o consumo da minha lancha com o motor que eu tenho, né, Everwood 75 HP, ele é até antigo, mas só que ele funciona como qualquer motor moderno, funciona perfeitamente. Então o consumo dele é de 11 litros hora, ou seja, meu motor em velocidade de cruzeiro, tem que saber desse detalhe, né? Porque o consumo em velocidade de cruzeiro é uma coisa e o consumo em velocidade máxima é outra. Então o consumo do meu motor em velocidade de cruzeiro é de 11 litros por hora. Em minutos, o meu motor faz 183 ml por minuto, ou seja, ele gasta 183 ml de combustível por minuto rodado. E a velocidade de cruzeiro do meu motor na minha lancha é de 17 nós. Essas informações aí você vai poder buscar em qualquer manual de fabricante do seu motor, né? Yamaha, Mercury, Everwood, Johnson, qualquer um ele vem com uma média de consumo horário. Então, eu já estou aqui com os dados de consumo do meu motor, da minha lancha, e os dados de velocidade de cruzeiro, né? A distância que eu quero percorrer é de 38 nós. Essa distância é referente Salvador, Morro de São Paulo, somente ida. Então, de Salvador a Morro de São Paulo, são 38 nós de distância, né? Eu já tenho aqui, então, os dados do consumo do meu motor, os dados da velocidade e os dados da distância. Aí, como é que eu vou saber agora para saber a quantidade exata de combustível que eu devo colocar? Ou então, aproximadamente, né? Eu vou dividir, já que meu consumo é em tempo, é horário, né? Eu vou dividir a distância pela velocidade, ou seja, eu vou dividir 38 nós, que é a distância de Salvador a Morro de São Paulo, pela velocidade da minha embarcação de cruzeiro, que é de 17 nós. Com isso, eu vou obter o tempo de viagem, 2 horas e 23 minutos. Né? Para eu saber esse tempo em minutos, basta multiplicar esse resultado, né, de 2 horas e 23 minutos por 60. E aí eu vou ter o tempo em minutos, ou seja, 134 minutos. Então, de Salvador para Morro de São Paulo, eu gasto em tempo 134 minutos, navegando a 17 nós, né? Velocidade constante. Essa é a velocidade de cruzeiro na minha embarcação. Pronto, eu já tenho praticamente todos os dados que eu queria para poder fazer o cálculo para saber a quantidade de combustível que eu devo colocar na minha embarcação. Então, eu sabendo que minha embarcação consome por minuto 183 ml de combustível, eu vou multiplicar essas 183 ml pelo tempo em minutos, ou seja, 134 minutos.
Então essa distância de Salvador para Morro de São Paulo, eu vou gastar 24 litros e 500 ml, ou seja, para saber a quantidade de combustível que eu tenho, que eu devo colocar na minha embarcação para realizar essa viagem, eu vou fazer o seguinte: multiplicar 183, que é o consumo em minutos da minha embarcação, 183 ml de combustível, pelo tempo de viagem entre Salvador e Morro de São Paulo, que é 134 minutos. Ou seja, 183 vezes 134 dá 24 litros e 500 ml de combustível. Mas só que não vou colocar o combustível exato para ir, né? Nisso aí eu vou ter que colocar o choro, né? Que se eu pegar algum vento, se eu pegar a maré muito agitada, então eu vou colocar o choro. Desse resultado aqui, eu vou colocar 10% de combustível a mais, né? E se o tempo estiver muito fechado ou se o mar estiver muito agitado, eu vou acrescentar mais 20 minutos de combustível. Isso para ter uma margem de segurança, né? Para ter uma margem de segurança. Então, a partir daí, eu vou saber, né, a quantidade de combustível que eu devo colocar na minha embarcação. Essa é a forma correta de se fazer o cálculo. Lembrando que, além da quantidade exata de combustível, né, que é de 24 litros e 500 ml, você pode colocar um pouco a mais, se você quiser ter um pouco mais de segurança. Você coloca 30, 40 minutos, vai depender da sua segurança, né, de você confiar na sua embarcação e na sua operação também. Então, para resumir, né, o tempo gasto de viagem de Salvador para Morro de São Paulo é de 134 minutos. E a quantidade de combustível que eu devo colocar para realizar essa viagem, né? Se o mar tivesse liso, né? Com as condições perfeitas, seria de 24 litros e 500 ml. Exato. Eu ia sair daqui de Salvador e ia chegar lá em Morro de São Paulo com essa quantidade de combustível. Não ia rodar mais que isso, né? Chegar lá já no choro, já no cheiro, como a gente diz aqui na Bahia, né? Então essa é a forma correta de fazer o cálculo de combustível, né, para você abastecer sua embarcação, e não na forma de quilômetros por hora ou de quilômetros rodados, porque tipo assim, eu vou rodar 10 quilômetros, mas a minha embarcação faz 1 litro por quilômetro, a cada 10 quilômetros minha embarcação faz 1 litro. Isso é um exemplo, né? Eu vou colocar só 1 litro de combustível, não, tá errado. Você vai ficar no meio do caminho, porque você pode pegar várias situações adversas e com isso você gastar mais combustível do que imaginava. Então isso aí é a forma correta de fazer o cálculo. Eu vou deixar os dados aí na descrição para vocês ficarem treinando, né? Lembrando que esses são os dados da minha embarcação, né? E da viagem que eu quero realizar. Aí vocês vão ter que saber os dados da embarcação de vocês, né? E do motor. E também para onde vocês querem ir, né? Mas o cálculo é bem simples. A fórmula é essa aí que eu passei para vocês em vídeo. Valeu?